Irmãos, como o Bruno disse aqui, e eu reforço para você, no próximo domingo nós teremos, o nosso culto de gratidão a Deus pela emerência do presbítero João Dutra, 25 anos como presbítero dessa igreja, servindo a Deus na liderança aqui, e nós estaremos então prestando um culto de adoração ao Senhor pelo quanto Ele usou e tem usado a vida do João em nosso meio. Nós teremos participações musicais, convidados, convidados dele, convidados nossos. Nós teremos o pastor Alexandro, amado nosso, pastor do nosso coração, pregando aqui de manhã e à noite. A família do João vai estar com a gente para festejar, E como a gente sabe, a gente não passa uma festa sem comer. Depois da festa nós vamos comer um cadinho também. Então você vem, Então domingo que vem nós vamos estar juntos aqui para celebrar, para adorar o Senhor por tudo que Ele fez, por tudo que Ele tem feito e pelo privilégio que Ele nos deu e tem nos dado de termos conosco homens valorosos como nosso irmão João. Vamos abrir as Bíblias. Evangelho de João, no capítulo 2. João 2, versículo 13 em diante. Nós iremos do 13 ao 22. Evangelho de João, capítulo 2, versos 13 a 22. Eu vou fazer a leitura e você pode acompanhar, mesmo assentado como você está. Estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas. Não façais da casa do meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostras para fazeres estas coisas? Jesus lhes respondeu: destruam este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos ele foi edificado e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isso e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Vamos orar mais uma vez. Senhor, desvenda-nos os olhos, abra-nos os corações, para que a Tua palavra possa encontrar lugar seguro em nós agora, para ser poderosa, germinar e frutificar e nos moldar à medida do caráter de Cristo. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. A gente esse mês vai falar um pouco sobre ervas daninhas. Ervas daninhas são aquelas coisas que vão surgindo no meio de uma plantação, aqueles matos indesejáveis que prejudicam o cultivo, que prejudicam a produção daquilo que se planta e que quando você arranca, quando você corta, quando você lança fora aquelas ervas, a produção, o crescimento começa a ser cada vez melhor. Lá, quando a gente pensa na cultura do café, antes de iniciar qualquer colheita, sempre tem aquele negócio que é chamado de roar a lavoura, que é tirar todo o mato, fazer todo um processo para manter a lavoura limpa. Em algumas lavouras que você chega e elas já estão abandonadas há mais tempo, você encontra alguns pés de café que já foram tomados por algum tipo de trepadeira, que vai se enrolando na árvore e aquele pé de café quase que não produz mais. Uma erva que suga energia, suga nutriente daquele pé de café e ele não produz.
Se você for fazer uma plantação de feijão, que é uma plantinha que vai nascendo tão pequenininha e até crescer, se você não vigiar, os matos que vão crescendo em volta podem até crescer mais do que o pé de feijão e sufocar. E o feijão que começou aquele brotinho pequeno vai ter seu crescimento prejudicado, a produção prejudicada, porque não se cuidou daquelas ervas prejudiciais para a produção. Da mesma forma, na nossa vida cristã, na nossa espiritualidade, na nossa caminhada com Deus, a gente pode ter bastante problemas no nosso crescimento espiritual, no nosso exercício espiritual, no como a gente vive a nossa fé, na nossa produção de frutos para Deus, por causa de algumas ervas daninhas que vão surgindo. Por causa de algumas coisas que vão sendo colocadas ou que vão nascendo em nós, ou que vão se tornando muito frondosas nas nossas práticas, a ponto de prejudicar a nossa fé, a ponto de prejudicar o nosso cristianismo, a ponto de prejudicar o nosso trabalho no reino de Deus, a ponto de prejudicar a nossa missão. E a gente está diante de um cenário aqui no qual Jesus estava enxergando isso na cultura dos judeus. Os judeus que exercitavam a sua fé, exercitavam o judaísmo, a fé no Deus de Israel, foram ao longo dos anos, das décadas, dos séculos, encaixando alguns arranjos na sua adoração. A gente sabe que Jesus sempre está falando, por exemplo, do fermento dos fariseus, daquelas regras extras que os fariseus foram criando, de maneira de lavar a mão, maneira de lavar pé, maneira de lavar prato, e assim, dízimo da hortelã que nascia na sua horta. Eles foram criando várias coisas e que Jesus passa a reprová-los. Mas agora a gente está diante de um cenário em que Jesus vê algo que nasceu de maneira institucionalizada e que estava corrompendo a adoração do povo de Israel. A adoração de Deus estava corrompida, estava prejudicada, porque algumas ervas daninhas haviam nascido no meio do povo de Deus, porque algumas coisas foram surgindo que estavam prejudicando a maneira com que aquelas pessoas oravam, cantavam, ofertavam, sacrificavam. O jeito deles servirem a Deus estava prejudicado, porque muitos acessórios inúteis foram surgindo. Muitas ervas daninhas, sanguessugas, muitas ervas daninhas, parasitas, foram surgindo de maneira que elas estavam roubando o tempo, a atenção, a energia e a adoração das pessoas, de maneira que as pessoas não conseguiam sequer adorar a Deus do jeito correto por causa daquelas situações. O texto nos diz que Jesus sobe para Jerusalém bem perto da Páscoa. E quando se fala na Páscoa, nós precisamos entender o período amplo da festa, que provavelmente a gente está se referindo aqui a uns 50 dias, pegando pré-Páscoa, Páscoa, pós-Páscoa, festa dos pães asmos, até chegar lá no Pentecostes, 50 dias depois. Então você tem quase 2 meses de uma Jerusalém pulsante, com gente de toda a região, de toda a Judéia, de toda a Galiléia, gentios, por exemplo. Você vai se lembrar daquele eunuco para quem Filipe prega, que era um que tinha vindo adorar ao Senhor nas festas em Jerusalém, né? Então esse povo todo se deslocava, os judeus do mundo inteiro se deslocavam, e durante esses quase 2 meses aí entre a Páscoa e o Pentecostes, esses 50 dias, a cidade ficava mais ou menos como algumas cidades de litoral que a gente conhece, que no verão você chega lá, você trupica em mineiro, né? A cidade tem 100 mil habitantes durante o ano e no verão tem 500 mil, porque a minerada vai toda para lá e a gente ocupa todas as casas, todos os apartamentos, todos os hotéis, os albergues, os camping e lota. Isso acontecia então em Jerusalém, as pessoas se deslocavam para lá, mas para adoração. E lá chegando, elas iam automaticamente para o templo, fazer os seus sacrifícios, colocar diante de Deus aquilo que a lei prescrevia que eles tinham para fazer,
você tinha um sacrifício nos 7 primeiros dias, ao 7º dia você tinha uma festa de pães asmos, você tinha todo um ritual a ser cumprido e as pessoas estavam lá para fazer isso. Então é esse o contexto, é esse o cenário que Jesus chega, de uma Jerusalém que está enchendo, né? Ônibus de caravana chegando o tempo todo, carro estacionando na cidade toda, Jerusalém estava lotada. E aí Jesus chega e para onde ele vai? Vai ao templo. E o templo de Jerusalém, você deve conseguir visualizar, ele, pense num grande retângulo, sendo os muros do templo, e mais ao centro o templo em si, né? E você tinha então, nessas laterais do templo, no intramuros, os pátios. Você tinha um pátio das mulheres, você tinha um pátio para os israelitas, você tinha uma praça para os sacerdotes, você tinha espaços específicos e tinha um lugar de aproximadamente 900 metros de extensão que era chamado o Pátio dos Gentios, que era o lugar onde os não-judeus podiam chegar para adorar. Por quê? Eles eram gentios, eles eram de outras nações. E é justamente neste Pátio dos Gentios que se fez essa feira livre. O texto nos diz que haviam pessoas que estavam ali vendendo o seu gado, né? Estavam ali vendendo os seus cordeiros, os seus carneiros, as suas ovelhas, estavam ali vendendo suas pombas e eram também cambistas, porque só se aceitava como oferta no templo a moeda de Israel. Então você estava vindo do reino, do império inteiro, de outros lugares com a moeda da sua região, e você tinha que trocar dinheiro para ofertar. E aí você imagina então que eles colocaram nesse lugar do templo várias banquinhas onde eles ficavam trocando dinheiro para o povo. Vários lugares onde se vendia animal. O Senhor disse: olha, vocês vão lá no rebanho de vocês e vocês vão pegar o melhor animal que vocês têm, de até 1 ano, macho, sem defeito, vocês vão trazer para sacrificar. Só que o negócio virou uma máfia de facilitação para gente que não queria trazer nada do próprio rebanho, então vinha com dinheiro, chegava na hora e falava assim: eu vou comprar um bicho qualquer aqui e vou lá sacrificar. Então você não tinha olhado para o seu rebanho e escolhido o seu melhor para você ir adorar a Deus. Você chegou numa banca, comprou e falou: deixa eu entrar e fazer meu sacrifício. E além do mais, o outro lado da máfia, que os comentaristas dizem, é que havia uma prática de conluio entre esses vendedores e os levitas do templo. Você podia chegar no templo, isso existem os registros, né? Você chegava no templo com o seu melhor animal que você trouxe da sua casa. Aí você apresentava, o levita achava um defeito nele. Falava assim: não, esse aqui está defeituoso, você não pode ofertar. Mas olha, ali fora tem uns vendedores que eles vendem os animais que são certificados por nós. Os que você compra na mão dos vendedores ali fora estão certificados. Então, se você for lá fora agora e comprar aquela ovelha do vendedor, daquele boi do vendedor, eles estão certificados. Aqueles a gente aceita. Era assim que estava acontecendo. Então é nesse cenário que Jesus chega, a festa mais importante do povo de Israel, onde cada um deveria trazer o melhor de si para Deus. Tinha gente preguiçosa e mal intencionada, e gente que tinha banalizado a fé, que chegava e falava: me dá qualquer coisa aí, deixa eu ali fazer o sacrifício. E por outro lado tinha todo esse mercado, esse comércio, tipo, não, existe uma certificação e nós só aceitamos os do Criador fulano de tal. E a troca de dinheiro o tempo todo. Jesus então chega
está no pátio dos gentios. O texto de João não deixa tão claro porque Jesus está no pátio dos gentios. Mas quando a gente vai para o texto paralelo em Marcos, volta aí então em Marcos no capítulo 11. Marcos 11, a partir do versículo 15. Diz assim: e foram para Jerusalém. Entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam, derribou as mesas dos cambistas, as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava e dizia: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Porque Jesus estava incomodado com o fato de que o lugar que era para os gentios se aproximarem do povo de Deus, o lugar que era para os estrangeiros chegarem perto do templo, o único lugar que eles teriam acesso, estava sendo usado pelos judeus como um mercadão. Os judeus tinham feito daquele lugar um mercadão que pervertia o culto, que pervertia a adoração, que corrompia a maneira com que as pessoas iam servir a Deus. Então eles eram privados do acesso ao púlpito, ao culto, à adoração. E aí então nós estamos diante desse momento que Jesus então faz um chicote de cordas e sai espantando os animais, e sai roubando mesa de moeda. E Jesus diz para os donos de pombas: saiam com tudo disso daqui, parem com isso. E ele então, tomado de uma ira santa, irai-vos e não pequeis, Jesus é capaz de irar sem pecar. Tomado desta santa ira, ele então vai e faz todo esse movimento parar por ali. E ele faz com que tudo aquilo se encerre. E os apóstolos então, olhando para aquilo, se lembram do Salmo 69, versículo 9, que é um salmo messiânico, que diz assim: o zelo por esta casa vai matá-lo. E há aqui algo dúbio, porque por um lado sim, este zelo por aquela casa o consumia pessoalmente, internamente, aquilo fazia mal para Jesus, aquilo deixava Jesus irado, aquilo o entristecia, aquilo angustiava Jesus, mas por causa deste zelo pela casa do Senhor que ele tinha, começaram a tramar para matá-lo. O zelo daquela casa, de fato, iria culminar em Jesus perdendo a sua vida. Mas então os judeus chegam para Jesus para indagá-lo. Eles veem aquilo tudo e eles falam: nós precisamos conversar com esse homem. E eles chegam para Jesus dizendo assim: com que autoridade você faz isso? Ou seja, nos dá um sinal, nos mostre alguma coisa que legitime o que você acabou de fazer. E aí é interessante que o próprio fato de Jesus fazer isso já era o sinal em si, porque as Escrituras já prefiguravam e já anunciavam que o Messias viria para fazer exatamente isso. Vamos lá em Malaquias no capítulo 3. Malaquias capítulo 3 não fala só de dízimo. Malaquias capítulo 3 fala acerca de uma profecia, de uma direção que seria cumprida por Jesus neste momento. Capítulo 3, os versículos 1 a 3. Começa falando de João Batista: eis que envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente, virá ao seu santo templo o Senhor a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? Quem poderá subsistir quando ele aparecer?
porque ele é como o fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata, purificará os levitas e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor, a partir disto, justas ofertas. João Batista vem, é o mensageiro, e o que vem depois de João Batista entra no templo para purificar o negócio. Entra no templo para limpar o negócio, para depurar todas as coisas. O sinal é o ato, o sinal era a própria atitude, o sinal é que o Messias tinha chegado com toda a sua autoridade para fazer uma limpa no templo e ressignificar a adoração que estava corrompida. Mas o Senhor Jesus vai além. Ele diz: vocês querem um sinal? Derrubem o templo, derrubem a construção, venham, coloquem em terra, coloquem abaixo esta grande obra que vocês têm aqui. Em 3 dias eu a refaço. E aí eles falam: foram 46 anos para essa construção ficar pronta, e você fala que em 3 dias coloca de pé. E aí a gente não precisa nem de comentarista, porque o próprio João deixou para a gente o que significava isso. João diz que depois, quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, os próprios apóstolos lembraram: quando Jesus falou daquilo, ele estava falando de seu próprio corpo. Porque o culto, a adoração não é no templo, não é vinculado ao templo, não é pela mediação do templo, mas é por Ele. Ele está dizendo: vocês não precisam santificar o lugar, os tijolos, vocês não precisam ter a percepção equivocada de que é a construção que conecta vocês a Deus. Sou eu. Eu sou maior do que o templo, eu sou superior ao templo. Perceba, olhe lá o que Jesus diz em Mateus no capítulo 12. Volte aí algumas páginas na sua Bíblia. Mateus capítulo 12, versículos 1 a 8, que deixa ainda mais claro para nós o que Jesus está falando ao final da passagem que nós lemos. Mateus 12, 1 a 8 diz assim: naquele tempo, em um dia de sábado, Jesus passou pelas searas. Os seus discípulos estavam com fome e entraram para colher espigas e comer. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram: eis que os seus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Mas Jesus lhes disse: não lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da mesa da proposição, os quais não lhes era lícito comer, nem a ele, nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes do templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui diante de vocês está alguém que é maior do que o templo. Mas se vocês soubessem o que significa misericórdia quero e não holocaustos, vocês não estariam condenando inocentes. Porque além de ser maior do que o templo, eu sou o Senhor do sábado. Eu sou maior do que o sábado. Vocês estão preocupados com rituais e com tijolos, mas diante de vocês está aquele que é maior do que isso tudo, e vocês não percebem. Fica claro para nós que a adoração estava corrompida. Fica claro para nós que tinha se tornado uma grande negociata. Fica claro para nós que tinha se tornado uma sopa de mistura de legalismo fariseu com performance religiosa vazia de significado dos judeus, que tinha se tornado apenas uma forma lucrativa
com retorno financeiro para as lideranças religiosas, manter o sistema como funcionava, e Jesus vem para meter o chicote em tudo e falar: está tudo errado, não vai continuar assim, não é o jeito certo de adorar. E eu quero, de maneira prática com você, pensar em 3 coisas que ficam claras aqui que Jesus fez para arrancar essas ervas daninhas que estavam na adoração de Israel. Primeiro, o Senhor arranca a banalização. Ao tirar aquelas coisas que estavam ali pervertendo o culto das pessoas, ao arrancar dali aquelas coisas que estavam ou facilitando o culto para os descompromissados, que já não estavam nem aí mesmo, ou apenas dando lucro indevido para pessoas que estavam se aproveitando da situação para enriquecer às custas da adoração. O Senhor Jesus então percebe que aquelas pessoas tinham banalizado a adoração, tinham banalizado o culto, tinham banalizado a comunhão com Deus, e Ele vai tratar com aquilo. Tratar com uma adoração sem comprometimento, uma adoração de pessoas que davam o seu melhor, recebidas por sacerdotes que não estavam preocupados com que as pessoas adorassem com sinceridade, mas com que as pessoas os enriquecessem. O culto tinha ficado banal, tinha se tornado coisa qualquer. O exterior era maravilhoso, a cidade está cheia, Jerusalém está bombando, os hotéis estão cheios, o comércio está movimentado, mas era uma festa lotada de gente vazia. Era uma festa cheia, mas sem nenhum tipo de significado espiritual real, porque as pessoas viviam uma espiritualidade apenas exterior, apenas um comércio que falava assim: pronto, agora eu vou ali e dou a Deus qualquer coisa. Se tornou banal. Eu venho aqui para oferecer coisa qualquer, e estou diante de homens que estão dispostos a aceitar coisa qualquer desde que eu os agrade. A coisa mais magnífica do universo, que é quando uma criatura entra em contato com seu Criador, pela mediação de Cristo na vida da igreja, foi banalizada. Os adoradores trataram como coisa qualquer. Os líderes trataram como coisa qualquer. E sabe, nós nos assemelhamos aos que banalizam o culto, nós nos assemelhamos aos vendilhões do templo, nós nos assemelhamos àqueles que de alguma maneira tratam a adoração como qualquer coisa, em atitudes muito simples nossas. Como, por exemplo, a falta de pontualidade sistemática. Você sempre chegar atrasado. Toda reunião, todo culto, toda escola dominical mostra que para você tanto faz, você está funcionando no automático. Mostra que você, se der tempo, quando der tempo, de última hora eu visto uma roupa qualquer e corro para o culto para chegar lá apressado, atrasado e tal, não estou nem aí. Pastor, eu não sou vendilhão do templo. Mas você está banalizando o culto com a sua falta de compromisso com seus horários. Banalizou, igual eles banalizavam. Você banaliza a adoração com as suas ausências constantes. Eu não sou vendilhão do templo, mas eu trato o relacionamento
relacionamento com Deus com a mesma banalidade com que eles tratavam, porque eu sou dos que, se sobrar tempo, no dia que eu estiver animado, se eu acordar na hora, a adoração para mim é coisa secundária. Eu tenho mais o que fazer. Essa coisa de igreja, de oração, de ler Bíblia, de escutar pregação, de ir para uma escola dominical, de frequentar reunião de oração, de ir no estudo bíblico, esses negócios para mim é quando dá. A minha agenda está aqui, o meu trabalho, meu entretenimento, a escola dos meus filhos e tal, e eu vou colocando, aí no final, sobrou um tempinho essa semana, eu acho que dá para ir na igreja. Eu acho que dá para eu desfrutar da comunhão com Deus. Eu acho que dá para eu desfrutar da comunhão com os meus irmãos. E você então vai sistematicamente banalizando a adoração na sua vida. Pastor, mas eu não sou vendilhão do templo. Mas você pode estar tornando a sua adoração tão banal quanto eles tornavam. A irreverência no culto. Desligado total. Acha que está diante da TV assistindo um filme ou uma novela. Não consegue compreender que está unido ao povo de Deus para adorar a Deus e que este é um momento sublime. E trata como coisa qualquer. Qualquer coisa te rouba a atenção. A irreverência de estar aqui com a cabeça em qualquer outro lugar, com o coração em qualquer outro lugar. Mas pastor, eu não sou vendilhão do templo. Mas eu estou aqui de corpo e o meu coração está lá no jogo do meu time. Mas eu estou aqui de corpo, mas eu estou pensando no trabalho que eu tenho que entregar da faculdade amanhã. Mas eu estou aqui de corpo e estou pensando na viagem que eu tenho que fazer amanhã a trabalho. Meu corpo está aqui, mas eu estou pensando no trajeto que eu tenho que fazer amanhã. Mas eu não sou vendilhão do templo. Mas a minha adoração é toda torta. Eu entro aqui, cumpro a minha tabela direitinho. O pastor olhou, me viu sentadinho, falou, beleza, o irmãozinho veio no culto. Mas você está aqui de verdade? Seu coração está aqui de verdade? Você está conectado a Deus de verdade? A gente banaliza a adoração com a nossa falta de excelência, como era o caso de alguns deles. Não vou dar o meu melhor a Deus. Eu não vou servir como deveria servir. Eu não vou orar como deveria orar, eu não vou amar como deveria amar, eu não vou cantar como deveria cantar, eu não vou participar e me envolver e abençoar como deveria abençoar. E eu banalizo, porque eu estou aqui, mas Deus nunca tem o meu melhor. Ele não tem o melhor do meu tempo, Ele não tem o melhor das minhas forças, Ele não tem o melhor da minha disposição, Ele não tem o melhor da minha voz, Ele não tem o melhor de nada, meu. Tem muita gente que fala, eu sou filho de Deus. Mas que o cachorro tem recebido um tratamento de maior excelência do que Deus. Você gasta mais dinheiro com os banhos e tosas do seu cachorro, com as comidas do seu cachorro. Mas você não é dizimista. Você gasta tempo para passear com o seu cachorro pela praça, porque ele precisa sair para fazer as necessidades dele. Mas você não tem tempo com oração. Você tem tempo para ir com o seu cachorro, com o seu gato, com o seu papagaio no veterinário, fazer as consultas, tirar foto no Instagram. Mas você não tem tempo para ler Bíblia. Mas você diz, pastor, eu não sou vendilhão do templo. É? Parabéns. Que lugar tem Deus na sua vida? Que espaço Ele ocupa na sua rotina semanal?
o quanto do seu dinheiro é investido no reino de Deus, quanto do seu tempo, da sua mente, do seu coração, das suas prioridades fazem parte da adoração a Deus. Porque você pode olhar e se escandalizar com essas pessoas, dizendo, eles entraram num sistema mecânico e banal de adorar a Deus, com esse negócio de compra-vende, e virou uma banalidade só. E não perceber que muitas vezes você está funcionando numa espiritualidade de piloto automático há anos, e você não está incomodado com isso. Em que, entendendo você como o templo do Espírito Santo, esse templo já está cheio de um monte de barraquinha, de um monte de coisa, e a adoração, é só um pedacinho assim, olhe lá, muito mal feita. A gente precisa arrancar a erva daninha da banalização. A outra coisa que o Senhor Jesus nos mostra é que a gente precisa arrancar a erva daninha da indiferença, porque ocupar o lugar dos gentios com comércio, ocupar o lugar dos gentios com aquela feira, nada mais era do que dizer, nós não nos preocupamos com a salvação dos perdidos, nós não temos nenhum interesse de que Deus salve as nações, nós não temos nenhum tipo de preocupação que os estrangeiros, os desgarrados, voltem ao lar e sejam acolhidos pelo Senhor. Eles eram totalmente indiferentes à obra que Deus estava fazendo, à missão que Deus tinha dado para Israel, de Israel ser aquele que colocaria o Evangelho nas nações. Anunciai, ó Israel, entre as nações a glória do Senhor, coloquem todas as maravilhas dele para serem conhecidas entre os povos de Israel. Mas não, o lugar onde os outros povos poderiam chegar, eles ocuparam com outras coisas, porque o aspecto missionário do culto deles foi perdido. Fica claro que eles não tinham preocupação com a salvação dos estrangeiros, e a gente vê isso na briga constante que tem depois com os gentios, ao lermos todas as cartas do Novo Testamento, o nível de rejeição e preconceito que eles tinham com os estrangeiros. Eles não faziam questão de estrangeiros serem salvos mesmo. Esta prática externa de ocupar o pátio dos gentios era só algo que internamente já era muito real para eles. Nós não nos importamos com a missão, nós não nos importamos com as almas perdidas, nós não nos importamos com as nações. Eles não fazem parte daquilo que nós precisamos fazer, eles não estão no nosso horizonte do que significa ser um cristão, ser uma cristã, no caso deles, os judeus, né? E nós precisamos prezar por isso, porque às vezes nós podemos dizer, eu não sou o vendilhão do templo, mas eu gosto que a igreja só tenha programação de crente para crente. Eu me sinto incomodado se tiver muito descrente. Deveria ser o nosso clubinho fechado dos crentes gospel que fala tudo igual, que pensa tudo igual, que concorda em tudo. Deveriam ser apenas programações de nós ficarmos discutindo as nossas teologias e cosmovisões entre nós e deixemos o mundo lá fora, porque nós temos que nos separar dessa gentalha. Mas pastor, eu não sou vendilhão do templo. Mas você tem preocupações evangelísticas e missionárias na expressão da sua adoração, da sua comunhão com Deus? Porque uma das grandes coisas que Jesus está rejeitando neles aqui é o fato deles não terem visão missionária, é o fato deles não perceberem que tinha gente perdida precisando ser alcançada.
é o fato deles tratarem os não convertidos como coisa qualquer. Nós não podemos viver igreja pensando apenas em crente. Nós não podemos viver os ministérios da igreja pensando apenas em crente, dando tapinha nas costas de crente. Diretorias de sociedades, líderes de ministérios, planejem o ano de vocês sempre pensando na missão. Nós vamos ter um evento das mulheres, dos homens, das crianças. De que maneira essas nossas programações, de que maneira esses tempos de adoração que nós promoveremos serão efetivos no resgate de pessoas que estão perdidas, no alcance dos não alcançados, na salvação dos que ainda não foram salvos. Porque o Senhor Jesus tem grande problema com este povo que não tinha uma visão missionária das coisas. E aqui, claro, nós somos uma igreja que tem pensado missões, temos investido em missões, temos colocado o nosso coração em missões, mas ouvimos ao longo do aniversário, eu acho que é algo que ficou muito forte para nós. Não basta você contribuir com missões financeiramente, você precisa orar por missões e você precisa estar disposto a ir fazer missões, se Deus te chamar para ir para longe. Mas ainda que Ele não te chame para ir para longe, que no aqui e no agora, onde você estuda, onde você trabalha, onde você convive com as pessoas, você está em missão. Porque se a nossa espiritualidade, ela descarta a missão, tem uma erva daninha em nós chamada indiferença. Nós não temos amor por almas perdidas, e a gente precisa arrancar essa erva daninha. A gente precisa olhar para as almas perdidas e dizer: Senhor, como eu posso ser instrumento da salvação de homens e mulheres que ainda não creram em Ti? Como que o meu ministério lá na igreja, como que eu no meu trabalho, na minha sala de aula, posso ser um instrumento do Senhor para a salvação dos que se perdem? Nós precisamos arrancar do nosso relacionamento com Deus a indiferença para com os que se perdem. E por fim, a outra erva daninha que o Senhor está arrancando aqui desse povo é a da idolatria. Porque eles amavam demais aquela construção. Eles amavam demais aquelas pedras empilhadas. Parecia que estava pisando no pé deles e dando uma velada na boca do estômago quando você simplesmente tocava no assunto templo. Porque Jesus diz: olha, derruba, e em 3 dias está de pé de novo, porque não é a construção, sou eu. Você pode ter vínculo com banco, com piso, com a história. Você pode ter vínculo com várias coisas e não ter vínculo com o Senhor. Você pode estar caindo no mesmo erro dessas pessoas do passado, em que eles estavam apegados a estruturas, apegados a rituais, mas seus corações não estavam rendidos ao Senhor. Jesus os escandaliza para dizer: não é a construção, sou eu. Não são as estruturas, sou eu. Não são os rituais, sou eu. Não é o derramamento do sangue dos animais, sou eu. Porque se o templo cair hoje, amanhã vocês continuam tendo comunhão com Deus, porque eu estou aqui. E se em algum momento, por algum nível de tragédia inimaginável, toda essa construção cair e nós não estivermos aqui dentro e não morrermos aqui dentro, a Sexta Igreja continua, porque a Sexta Igreja é o ajuntamento do povo de Deus, servindo ao Deus vivo,
que a gente canta, tu não habitas em tendas, nem em templos feitos por mãos. E às vezes a gente diz, não, eu só adoro a Deus na igreja, no templo feito por mãos. A adoração deles tinha uma idolatria do local, a sacralidade do chão que se pisava. Jesus os escandaliza. Ele diz, eu sou maior do que o templo, eu sou maior do que o sábado, eu sou maior do que todas as coisas, tenham conexão comigo acima de tudo. Nós temos que olhar, sim, com alegria, para a nossa história, para aquilo que Deus tem feito. Sim, nós devemos olhar e dizer que bênção, temos um ambiente propício para a adoração, arejado, bem iluminado, com a sonorização, bons equipamentos para transmissão, nós temos estacionamento, nós temos um local de convivência, nós temos uma estrutura que sim, é abençoadora para nós, mas nós não podemos amar esses aparelhos de ar-condicionado acima todas as coisas. Nós não podemos reduzir o nosso relacionamento com Deus à estrutura que a gente tem, aos rituais que a gente tem. Me lembro de uma vez que alguém me contou uma história e eu fiquei cético, e aí depois eu ouvi de uma outra pessoa que confirmava que era verdade. De uma pessoa que era tão apegada aos ritualismos, que ela terminou o culto e ela foi falar com o pastor da igreja dela. O pastor da igreja dela formou comigo e me contou. Pastor, hoje eu não entreguei meu dízimo. Por quê? Porque o louvor foi cantar e não falou que era para ir lá levar o dízimo. Quer dizer que se o Bruno hoje tivesse esquecido de falar para você trazer o dízimo aqui, você não traria porque ele não falou? Porque se refém de uma estrutura, isso não. É inadmissível. Não foi feito. Ou de alguém que começa a dizer, não, o violão é sagrado, a bateria é sagrada. Não. As madeiras são sagradas. Não, esse piso foi o piso que eu pisei para entrar na igreja dia do meu casamento. Não, mas nós ganhamos aqui a oportunidade de trocar tudo por um porcelanato novinho. Mas é o piso. Nós não podemos nos tornar idólatras de estruturas, nós não podemos nos tornar idólatras de rituais. Hoje não teve o culto com a liturgia de prelúdio, pós-lúdio. Não, hoje o louvor cantou direto e o pastor já entrou pregando. Nossa, é inaceitável. Hoje o pastor fez a ceia antes da pregação, ou hoje o pastor fez a ceia depois da pregação. Hoje ele foi para a porta, hoje ele deixou de ir, e tem gente que vai se apegando nesses negócios minúsculos e irrelevantes, e isso prejudica a adoração, a ponto da pessoa entrar no carro e ir embora revoltada, porque alguma coisa ficou fora do que ela queria que ficasse. Isso é idolatria. Idolatria de ritual, idolatria de coisas pequenas, quando nós olhamos para Cristo. E deveríamos olhar para Cristo e adorar somente a Ele, e nos relacionar somente com Ele, e nos bastarmos nele. O Senhor precisa nos livrar disso, cada um de nós. E sabe como que esta idolatria do espaço físico mais é evidente para nós? Quando a gente só é crente aqui dentro. Aqui dentro você não pode xingar, aqui dentro você não pode brigar com seus meninos, aqui dentro você respeita a sua mulher, aqui dentro você é uma pessoa muito agradável, porque o lugar é sagrado. Botou o pé do estacionamento para fora, acabou a santidade, porque você é um idólatra do espaço.
e não um adorador de Jesus. Aqui dentro não pode contar piada, do portão para fora pode. Aqui dentro não pode falar mal da vida dos outros, do portão para fora pode. Você sacralizou e idolatrou o espaço, quando era a sua vida que precisava estar sendo transformada, não o lugar. Porque o Espírito Santo de Deus não habita no tijolo, não habita no púlpito, não habita no banco. O Espírito Santo do Senhor habita em pessoas. O Senhor aqui estava dizendo: gente, não adianta vocês terem a estrutura toda, não adianta vocês terem a cidade cheia, não adianta vocês se gabarem da grande festa que vocês fizeram, se o coração de vocês não está em mim, se vocês não se preocupam com a salvação dos perdidos, se vocês banalizaram tudo de maneira que essa coisa de ser parte de igreja é coisa qualquer para você. Você vem quando quer, chega na hora que quer, contribui quando dá, se esforça quando sobra um tempinho, se envolve se te agradar. Mas você diz: eu não sou vendilhão do templo. E qual a diferença? A fé deficiente é a adoração corrompida, tanto quanto a de alguém que estava vendendo cabritos e bodes e novilhas e pombos no templo do Senhor. Vamos orar? Os meninos do louvor podem se posicionar, nós cantaremos uma última canção e depois vou estar na porta para a gente poder se cumprimentar. Eu quero te desafiar a fazer a seguinte oração: Senhor, me ajude a te adorar, que eu esteja conectado a Jesus, porque conectado a Jesus eu não vou banalizar a adoração, conectado a Jesus eu não vou esquecer do aspecto missionário, e conectado a Jesus eu não vou idolatrar nada a não ser o amor ao meu Senhor e Redentor. Eu vou viver para Ele e para nada mais. Peça misericórdia. Fala: Senhor, tira todos os empecilhos e me ajude a olhar para Jesus, que aí a minha adoração vai ser consertada. Vamos falar com Deus? Ó Pai, a gente olha para uma história como essa e a gente fica triste em ver em que ponto aqueles servos do passado chegaram. Eles que deveriam ser os adoradores do Deus Altíssimo corromperam o culto de tal forma que eles faziam alguma coisa estranha lá que Jesus diz: não, isso não é adoração. Mas, Senhor, olhando agora para os nossos próprios afazeres religiosos, olhando agora para o espelho, nós também sabemos que muitas vezes a nossa adoração está toda torta e Jesus também não tem se agradado da maneira com que a gente está vivendo a nossa espiritualidade. E por isso, ó Deus, nós clamamos ao Senhor por misericórdia. Realinha a nossa adoração, conserta a nossa visão, nos ajude a perceber que o Senhor é o que há de mais importante e cumprir a sua missão é algo que nós precisamos ter em foco o tempo todo. Não nos deixe, ó Deus, nos assemelharmos aos vendilhões do templo, por também termos uma adoração corrompida, uma adoração desleixada, uma adoração idólatra, uma adoração indiferente. Realinha o nosso coração para que a gente te adore de verdade, ao Senhor e mais nada, ao Senhor e mais ninguém, para que nós vivamos, ó Deus, o cristianismo que o Senhor quer, dos servos de Cristo, que vivem para Cristo e adoram a Cristo, em nome de Jesus. Irmãos queridos, vão em paz, que a graça, o amor e a comunhão do Deus triuno seja e permaneça sobre todos vocês, hoje e para sempre.
Amém e amém.